Olá amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma estratégia simples e eficiente para quem está iniciando a configurar os seus primeiros robôs, que não tem muita noção dos parâmetros, muita noção dos indicadores, ter pelo menos um norte aí de por onde iniciar os seus testes. Lembrando que esse tipo de operação eu não aconselho ninguém a simplesmente pegar uma estratégia que a outra pessoa já esteja usando, já copiar as configurações e já ir para o ambiente real. É interessante você criar as estratégias, ver o comportamento dessa estratégia em ambiente simulado e adequar as estratégias à sua realidade. Quanto você está disposto a investir, quanto você está disposto a perder no dia e está sempre buscando aprender e se desenvolver. Tá certo? Então vamos lá. Então, como vocês já sabem, ao entrar na conta, a primeira coisa que vai aparecer será criar seu primeiro robô. Colocar um nome para ele. Nós vamos chamar ele de dólar padrão. A estratégia Tangram Bot 2, gráfico de candlestick. Aqui uma sugestão de iniciar o capital sempre com R$1.000 por contrato. Se você for criar um robô para operar 5 contratos, então o capital de R$5.000. Para a gente poder padronizar e manter isso também para a conta real. Se for iniciar um robô em ambiente real com um contrato, tem um capital de R$1.000 disponível para esse robô, para a gente fazer um gerenciamento de risco e só aumentar o contrato quando atingir R$2.000 e assim por diante. E clica aqui em criar. Aí já vai abrir a aba de configuração dos parâmetros. Aí papel negociado BMF, que é o mercado futuro. Esse código é para o índice, o código do dólar é WDO. Com esse sinal de porcentagem, já busca automaticamente o contrato vigente. Não precisa ficar alterando o código do contrato. Aqui, tipo do gráfico candlestick, tempo gráfico. Nessa estratégia vamos utilizar o gráfico de 5 minutos, quantidade de um contrato por ordem. Sentido das operações, tanto comprado quanto vendido, e habilitar o bloqueio de nova entrada no mesmo dia após uma saída. O que isso faz? Se ativado, bloqueia novas entradas após uma saída até que um indicador de entrada mude o sentido, troque o sinal. Por exemplo, se você estiver operando no sentido da escala do Hero e abrir uma posição comprada que atingirá o objetivo no stop de ganho, se esse parâmetro estiver desativado, uma nova entrada será realizada na compra após a saída. Se estiver ativado, uma nova entrada será gerada apenas depois que o giro mudar para descendente. Este bloqueio só é válido durante o dia de operação. Deste modo, na abertura do pregão seguinte, o robô irá realizar uma entrada se os critérios para a entrada permanecerem atendidos. Então, se a gente estiver operando só no sentido do Hero ou no sentido de algum outro indicador, se essa opção estiver desabilitada, quando o robô executar uma ordem e tiver o ganho, ele vai entrar de novo no mesmo sentido dessa operação. Se tiver ativado, ele só vai entrar quando esses parâmetros mudar. Então eu aconselho deixar sempre marcado, embora nessa estratégia, como a entrada é só no cruzamento do Hero, isso não vai fazer diferença. Só tem interferência quando a operação é no sentido do indicador e não no cruzamento. Então nós não vamos usar médias móveis. Aqui deixa marcado entrar se todos os indicadores selecionados para entrada sinalizarem. O indicador que nós vamos usar para entrada é o Hero. Apenas entrada.
mudança no sentido da escada do Hero de 6 períodos. Aí, nessa estratégia Tangram Bot 2, tem vários outros indicadores que também podem ser usados na confecção de outras estratégias, mas nessa estratégia, para ficar bem simples, nós vamos usar só o Hero e o Stop ATR. O Stop ATR ele vai servir para entradas e saídas, sentido do ATR, de 6 períodos também, exponencial. Então, nossa estratégia vai funcionar da seguinte forma: nos cruzamentos do Hero, que são essas linhas vermelha quando está vendido e verde quando está comprado, se tiver a favor do Stop ATR, que quando está indicando comprado está azul e para vendido está vermelho. Então, nesse caso aqui ele faria uma compra, não faria a venda. Nesse caso aqui também, não faria a compra e realizaria a venda. E sempre que tiver um cruzamento para comprado com o ATR indicando a compra, ele vai entrar. Se o cruzamento for para venda, ele não entra. E se ele realizar a compra com o ATR comprado e tiver a inversão, se o ATR mudar, já serve de stop para ele. E além disso, também nós vamos colocar um stop fixo em pontuação. Então, voltando aqui para os parâmetros, saísse pelo menos o indicador selecionado para sair, sinalizar. Sim, né? Vamos deixar marcada essa opção, que tem a nossa saída pelo stop ATR. Habilitar reversão, nós vamos deixar desmarcado. Dobrar posição na entrada seguinte a uma perda, nós vamos deixar desabilitado. Se a gente habilitar, toda vez que o robô tiver um loss com um contrato, na próxima operação ele entra com 2, se tiver outro loss na próxima ele entra com 4. Por um lado tem chance de recuperar o loss, por outro lado tem chance de multiplicar o prejuízo. Eu não utilizo, mas é uma opção também. Stop fixo de perda em pontuação. Nós vamos colocar um stop fixo de 10 pontos. Stop fixo de ganho. Vou colocar de 1,5 ponto com ordens limites. A diferença de ordem a mercado e a ordem a limite é que quando a ordem é colocada a mercado, no momento que o preço atinge a sua pontuação de ganho, o robô envia uma ordem a mercado e executa no preço que tiver, onde tiver lote disponível. Com a ordem limite, na hora que o robô entra no mercado, ele já envia uma ordem de ganho que já fica lá na pedra. Então, vai ser executado só se consumir realmente aquela ordem. O stop móvel de ganho seria o seguinte, dando um exemplo, que o início da ativação fosse com 3 pontos, com distância de 1,5 ponto. Nesse caso não daria, né, porque a pontuação dele aqui já é de 1,5 ponto para ganho fixo, mas só para exemplificar. Quando o robô atingisse a pontuação de 3 pontos, ativaria o stop móvel e se ele voltar 1,5 ponto, já sai da operação. Por exemplo, se ele chegar a 4 pontos e voltar 1,5, vai sair com um ganho de 2,5 pontos. Se chegar a 5 pontos e voltar 1,5 ponto, ele sai com o ganho de 3,5 pontos e assim por diante. Eu também não deixo habilitado, mas é uma opção. Realização parcial. Se eu tivesse operando com mais de um contrato, com 2, a partir de 2, eu poderia sair parcialmente com um desses contratos, por exemplo, com meio ponto. Quando o robô atinge meio ponto, já envia uma ordem que elimina uma posição e a outra ordem continua até chegar a 1,5 ponto. E fazendo isso, também a gente pode habilitar o break-even, que break-even
Se ativado, ao ocorrer a realização parcial, um stop fixo de perda, stop loss, será posicionado no preço de entrada da posição vigente do robô. Ou seja, se tiver com um stop, se tiver com break-even ativado, quando o robô fizer a realização parcial, uma ordem de stop já é enviada para o preço de entrada. Então a operação não tem mais loss, mas tem muita chance do robô sair no 0 a 0, né, com uma realização parcial tão curta. Essas duas opções também eu não utilizo nessa estratégia, só mostrando aqui que também é uma opção. Stop diário de perda. Aqui é interessante cada um colocar o que está disposto a perder no dia, ou se o robô tiver um loss de 10 pontos, que vai dar R$100, para já interromper, ou dar uma margem maior de R$150. Eu costumo colocar o máximo de R$100, que para mim é um valor aceitável se perder no dia. O stop diário de ganho. Como a estratégia está sendo testada, então eu quero saber qual o máximo de potencial que ela pode atingir, né? Qual o máximo de ganho. Então eu não estipulo um stop diário de ganho no início dos testes e nem parar após X trades no dia. Tem gente que tem estratégia que pode fazer muitas operações, então é interessante você limitar. E se tem a opção de escolher parar depois de tantos trades, né? Você coloca a numeração e parar com o robô positivo ou negativo, parar só se estiver positivo ou parar só se estiver negativo. Então, para teste também eu não habilito essa opção. Horário inicial para abrir posições, eu sempre deixo abrir posição a partir das 9 horas e finalizar às 16h30. A partir de 16h30 ele não abre mais posições e fechar as operações às 17h10. Então, finalizado aí os parâmetros, é só clicar aqui em salvar, os parâmetros salvos com sucesso, clicar em iniciar, aí o robô já está executando. Então é isso, pessoal. Espero que o conteúdo possa, mais uma vez, né, contribuir para o aprendizado e desenvolvimento das pessoas que estão iniciando agora. Qualquer sugestão de estratégia, de configuração, pode deixar aí nos comentários, que, se possível, eu passo também para os outros inscritos através dos vídeos. E o objetivo é esse, a gente está sempre se ajudando, um apoiando o outro e crescendo junto, né? Porque junto a gente chega longe. Muito obrigado mais uma vez e prosperidade para todos nós.